Todo-Poderoso, mais uma vez estamos, ó Senhor, diante do Senhor, para que a sua lei seja manifestada a nós, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração. Temos muito a aprender da tua palavra e precisamos, ó Pai, temos a necessidade dela. Pode ser que muitas vezes, ó Pai, isso não pareça, porque não temos, ó Pai, meditado na tua palavra durante a semana, não temos lido, Senhor, a tua palavra, não temos tido momentos, ó Senhor Deus, em que estamos a sós com o Senhor, em que ouvimos a sua voz, em que, Senhor Deus, nos preparamos, ó Pai, para o dia de hoje, para, Senhor Deus, que o Senhor fale em nosso coração. Por isso, temos mais a necessidade ainda de ouvirmos a tua palavra, para sermos lembrados, corrigidos, ó Pai, do nosso pecado, do desprezo, muitas vezes, de não ser contínuos, ó Senhor Deus, na meditação e na oração que deve permear as nossas vidas. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e faça com que a tua palavra, Senhor, desperte cada dia mais o desejo, Senhor Deus, de ouvi-la, de lê-la, de orar, ó Pai, clamando ao Senhor por aquilo que a tua palavra fala a nosso respeito e as necessidades que nós temos, ó Pai, nesse reino, Senhor, do reino dos céus, estar presente em nossas vidas, na nossa casa e em nossa família. Fica com o teu povo nesse momento, Pai. E apesar, ó Pai, da nossa infidelidade, fala, Senhor, ao nosso coração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 14. Eu farei a leitura do verso 2 e 3, mas hoje nós vamos nos deter somente no verso 2. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler do verso 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse despreza. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Eu gostaria de lembrar, queridos, que na semana passada nós vimos que o tema do capítulo 14 é vivendo em sabedoria, tá? De todo o capítulo, e que dentro desse tema nós apresentamos o subtema da primeira subunidade, que vai do verso 1 ao verso 7, que é andando em sabedoria. E no primeiro verso desse capítulo, o autor fala da mulher sábia, e que essa mulher que anda em sabedoria edifica a sua casa no temor do Senhor. Da mesma forma que o filho é admoestado, e nós vimos isso, a andar em sabedoria implicitamente, não tão implícito, né? Porque é direcionado a ele, nós vemos isso claramente no capítulo 13, verso 1, né? E aí, dessa mesma forma, o filho é admoestado também a andar em sabedoria. E como? Casando-se com uma esposa que seja sábia, que apresente o temor do Senhor em sua vida, e não uma esposa insensata. E aí nós vimos que, nessa perspectiva, a ideia do verso 1 e 2 é: abrace uma esposa sábia, não uma insensata, e tema ao Senhor. E é dessa forma que nós vamos continuar a exposição no verso 2, quando diz assim: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Se nós considerarmos a relação que se faz com o verso 1, como nós falamos inicialmente, nós podemos dizer que Salomão está chamando a atenção do seu filho para escolher uma esposa, olhar para uma mulher, e olhar o seu modo de vida, se ela exibe um comportamento piedoso. Matthew Henry vai dizer que esse verso vai manifestar a graça e o pecado em seu verdadeiro caráter,
anda na retidão e teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza, pela maneira como vivemos. E o livro de Provérbios é cheio de exemplos e de indicativos nessa direção. Veja Provérbios capítulo 16, verso 17. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Abra Provérbios capítulo 21, verso 10. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Abra agora Provérbios capítulo 4, verso 19. Veja o que a Escritura vai dizer. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem em que eles tropeçam. O que nós temos aqui nesse verso? O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos esse despreza. Nós temos aqui a retidão e a falta dela debaixo de uma luz verdadeira, ou seja, demonstrada pela prática do pecado. E nessa perspectiva nós conhecemos uma pessoa que tem a graça e o temor de Deus reinante sobre ela, e por outro lado aquele que é perverso em seu caminho, que deliberadamente segue seus próprios apetites e paixões do modo, ou seja, no modo como eles vivem. E aqui nós estamos vendo, por essa oposição, um contraste entre o estilo de vida piedoso com o modo de vida dos ímpios. E é isso que a Escritura está dizendo aqui. Se no contexto, se nós estivermos observando esse verso pelo contexto do verso 1, é olhar e observar a piedade de vida ou a impiedade pelo modo como a pessoa vive. E é interessante que nós vamos perceber aqui mais uma vez o que Provérbios vai mostrar constantemente nos seus paralelos. A metáfora dos dois caminhos, o caminho do reto, ou o caminho reto, e o caminho do ímpio, ou seja, o caminho tortuoso. É interessante quando nós olhamos essa palavra no original, que é derek, ela tem origem em um verbo, é um substantivo, ela tem origem em um verbo que é darak, pisar ou pisotear. É interessante, eu gosto muito de trabalhar com as palavras, né? E essa expressão se refere a um caminho que foi gasto, batido de tanto andar. Então, o que essa palavra derek significa? Tendo como origem a palavra pisar e pisotear. Ela sugere, ela aponta para o modo ou maneira de alguém, o hábito de vida, ou seja, a constância. É um caminho, a ideia de um caminho em que a pessoa percorre toda a sua vida, ou seja, pisoteia, anda todo o tempo. E essa palavra aqui no original, no campo figurativo da linguagem, significa que, com frequência, representa ações e comportamentos do homem, o qual segue o caminho dos justos ou segue o caminho dos ímpios. O verso 2 aqui está descrevendo que todo aquele que reverencia o Senhor ou que o despreza, como aqueles que formam conforme o seu estilo de vida, com a ordem moral determinada e prescrita pela palavra de Deus, ou como aqueles que se desviam de acordo com as suas concupiscências, ou seja, seus desejos pecaminosos, vão mostrar a quem pertencem. Vão mostrar o seu amor a Deus ou o seu desprezo a Ele. O caminho ou o modo de vida que nós vivemos vai apresentar isso. E aqui nós estamos vendo a piedade em contraste com a impiedade pela forma como andamos, pelos nossos hábitos de vida.
Ou seja, viver sobre as normas, prescrições e mandamentos do Senhor está em contraste com um comportamento destrutivo, que é o contrário disso, que é o desprezo pela palavra de Deus. É o desprezo por essas normas, é o desprezo por esses mandamentos. É nós vivermos da forma como nós achamos melhor e não como a palavra do Senhor diz. Abra Provérbios capítulo 6, verso 12 e 14. Veja o que o livro de Provérbios vai dizer sobre isso. É interessante porque o próximo verso vai falar sobre esse tema, sobre a boca. O homem de Belial, o homem vil, é aquele que anda com a perversidade na boca. Verso 14. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. E Provérbios capítulo 15, verso 9, a primeira parte, diz assim: o caminho do perverso é abominável ao Senhor. Quando na liturgia, ali citamos Efésios capítulo 4, verso 1, Paulo diz assim, que nós devemos viver de conformidade com a vocação em que fomos chamados. E o que Provérbios está dizendo aqui é que nós devemos andar de forma a representar essa vocação. O nosso caminho, ele deve ser constante no temor do Senhor. Ele não pode vacilar. E eu não estou falando aqui de tentações ou de determinadas coisas que acontecem conosco que nos oprimem e que muitas vezes nos faz sentir que nós estamos andando em pecado. Nós estamos falando claramente em um comportamento e um modo de vida que contraria a palavra de Deus. É um viver constante nessa prática. E muitas vezes, nós como crentes estamos vivendo dessa forma porque não somos alertados da palavra do Senhor, qual é a vontade de Deus. E estamos abraçando determinados princípios, determinadas ideologias, e por aquilo que nós falamos, pelas escolhas que nós fazemos, nós estamos mostrando o nosso modo de viver. E muitas vezes nós somos enganados por isso. Porque a nossa religião é uma coisa, nós estamos ali professando a religião, falando de modo cristão, evangélico no nosso dia a dia, mas a nossa prática é completamente oposta. Até o uso que nós fazemos da palavra de Deus é distorcido. E isso é desprezo. Quando nós não procuramos a vontade de Deus, ou conhecer a vontade de Deus por meio da sua palavra, nós estamos desprezando o Senhor. E nós devemos levar em consideração uma coisa que muitas vezes nós não levamos. Tudo que nós fazemos pela nossa própria sabedoria ou pela nossa própria disposição vai levar ao pecado. Se nós não permearmos essa sabedoria humana pela sabedoria divina, ou a nossa disposição com relação à palavra de Deus, nós vamos errar. Nós vamos pecar. Os nossos desejos, as nossas aspirações, os nossos sonhos com relação à vida, à profissão, à família, todos eles serão destrutivos, porque todas essas coisas estão ligadas ao reino de Deus. Nós não podemos viver alienados desse reino. Mesmo os não crentes, eles vivem, eles não sabem disso, mas eles vivem na ótica desse reino. Por isso que são rebeldes e contumazes. Porque o nosso mundo é regido por aquele que é Senhor de todas as coisas. Por isso ele vai dizer
Aquele que anda na retidão teme ao Senhor, aquele que tem um caminho reto. Todo aquele que teme ao Senhor é classificado como aquele que constantemente anda em seu ser honestamente. Essa é a ideia aqui de retidão, né? Caminho, anda na retidão, essa é a ideia de retidão, ou seja, alguém em seu ser que constantemente anda honestamente. E isso está ligado à integridade do coração. Abra Provérbios capítulo 28, verso 14. Veja o que a palavra de Deus vai dizer. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. O contexto ali é de confissão de pecados, mas perceba aí que a ideia é constância no temor de Deus, até mesmo quando pecamos. Porque quando pecamos, o nosso desejo não é esconder o pecado por causa do temor de Deus, mas é colocá-lo diante do Senhor. É isso que o verso anterior vai dizer, o verso 13. E aqui nós estamos vendo uma característica: andar em retidão, constante no temor do Senhor, são a mesma coisa. Característica de homens íntegros que têm discernimento, prudência e sabedoria. E essa expressão aí, andar na retidão, representa uma qualidade do coração e da mente que vai capacitar a pessoa a manter-se leal, fiel a uma aliança ou um contrato que impõe obrigações legais, quando o nosso coração não está nessas coisas. Nós não somos fiéis plenamente. E essa é uma grande verdade para tudo que nós fazemos. Quando o nosso coração não está naquilo que nós estamos fazendo, nós não somos perfeitos naquilo que fazemos. Entendam a palavra perfeito, né? Não no sentido de impecabilidade, mas no sentido de firmeza. Quando nós não amamos um amigo, nós não somos fiéis a esse amigo. Quando nós não amamos ao cônjuge, nós não somos fiéis ao cônjuge. Quando nós não amamos uma profissão, nós não somos fiéis àquela profissão. Ou seja, nós não damos de tudo. Eu não estou falando de infidelidade no sentido de você ser desonesto, mas no sentido de você se entregar completamente, porque aquilo não faz parte de você. Mas a palavra do Senhor, quando ele diz que o homem deve andar em retidão, ela implicitamente está dizendo que o nosso coração deve estar naquilo que nós fazemos. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás. E se essas coisas não estão assim no nosso coração, nós precisamos exercitar. Em primeiro lugar, a oração, pedindo que o Senhor coloque isso no nosso coração. Em segundo lugar, o exercício da leitura da palavra, da meditação, de buscar a Deus pela sua palavra. Uma vez me disseram que eu não gostava de comida japonesa. E disseram para mim assim, para mim e para minha esposa: você, para gostar de comida japonesa, você tem que comer. Aí a minha esposa dizia assim: eu tenho que comer uma coisa para poder gostar? Ou seja, tem que experimentar várias vezes. Meu primeiro paladar não foi tão agradável assim. E nós amamos comida japonesa agora. E não é diferente com a palavra de Deus. Para amarmos essa palavra, nós precisamos conhecê-la. Nós precisamos nos debruçar nela. E ao conhecer essa palavra, ao amá-la, ela vai nos fazer andar de conformidade com a vontade do Senhor. A metáfora que é construída aqui pela palavra caminho, andar na retidão, mas o que anda em caminhos tortuosos, mostra o caráter e a conduta que são
intrinsecamente próprios a esse homem que anda dessa forma, sendo o seu bem inalienável. A retidão de um homem vai se demonstrar por meio da forma como ele vive, como ele anda e pensa. E quando nós entendemos que o nosso pensamento por nós mesmos já é corrompido, já é deturpado, nós precisamos constantemente nos voltar à palavra de Deus. Fazer com que a mente de Cristo ela habite em nós, que nós tenhamos a mente de Cristo. Como ter a mente de Cristo se não meditar na palavra? Como ter a mente de Cristo se eu não conheço a sua palavra, eu não conheço a sua pessoa nas Sagradas Escrituras? Como meditar na mente de Cristo se eu negligencio o momento mais importante da minha vida, que é o momento corporativo da Assembleia Solene, e também negligencio momentos a sós com Ele? E aí nós vamos perceber por esse texto que a integridade de um crente representa uma reverência ao Senhor e honra aquele que é infinitamente grande e superior a nós. E eu digo de uma forma geral, até me incluindo, nós temos levado a vida cristã de forma imatura, de forma infantil, porque negligenciamos essas coisas. Porque negligenciamos a sua palavra, deixamos de conhecê-la. E como andar na retidão se eu não conheço essa retidão? Naturalmente eu vou fazer aquilo que eu acho melhor, aquilo que é uma concepção natural minha, e que parece que todo mundo faz a mesma coisa, até mesmo dentro da igreja. Então é isso mesmo. E eu gostaria de até citar um exemplo, assim, nem gosto muito de falar sobre isso, mas um exemplo da política. Como ficou descortinado para muitos de nós, crentes, a ideia e o pensamento que nós temos de vida. E eu aqui não estou defendendo, um lado político, o Jair Bolsonaro, apesar de ser um apoiador político. Eu sei que é um homem que tem uma influência religiosa, mas não é um homem crente. E eu não espero que eu tenha um governo cristão. Gostaria que lá naquela cadeira tivesse um homem que temesse ao Senhor. Mas hoje nós temos ali o que é de melhor, que pode ser representado. E por mais que a gente veja atitudes pecaminosas, a maneira como ele fala, às vezes, cita palavrões e tal, e aquela coisa toda, é algo dele, é algo pessoal dele, e é um homem que não teme ao Senhor. Mas se fosse outro que estivesse defendendo as mesmas coisas, nós, como crentes, não deveríamos pensar nem duas vezes. Porque o outro lado é contra a religião. O outro lado são inimigos do Evangelho. Inimigos declarados. E por mais que façam supostamente coisas boas, eles se voltam contra Deus e esperam que nós vivamos debaixo dessa ótica, debaixo do estado onde Deus não está presente. E muitos crentes estão abraçando esse tipo de coisa. Essa ideia, contra a propriedade privada, algo que a Bíblia declara e acha extremamente importante, porque toda a terra é do Senhor. E você veja ali em Israel,
como era proibido você passar a terra, vender a sua terra para outra pessoa, essa terra voltava depois para você. Porque aquilo ali representava a salvação, era herança do Senhor. E essa herança não podia ser passada. E muitos outros princípios bíblicos distorcidos que nós estamos vendo e nós não podemos de forma alguma, por melhor que poderia ser, porque jamais vai ser, uma proposta política desse grupo boa, nós jamais poderíamos nos unir a isso. Não tem como. Não tem como. E muitos crentes hoje se voltam contra a única pessoa que é uma barreira para toda essa porcaria e sujeira que nós temos visto contrárias ao cristianismo. Ele é um Ciro, que a igreja não está vendo isso. Muitas igrejas não estão vendo isso. Ciro era um homem que não temia o Senhor. Não era um homem crente. Mas foi levantado por Deus para trazer o seu povo. Aquele temor ao Senhor, que é um fruto da graça comum, o respeito à religião, o respeito a Deus, apesar de não conhecê-lo como deveria. E aí nós mostramos quem nós somos por meio das nossas opções, das nossas escolhas, os lugares que nós frequentamos, as coisas que nós gostamos de fazer, o tempo que nós gastamos, o dinheiro, nosso dinheiro onde é aplicado. E tudo isso porque desconhecemos a palavra do Senhor. Nós podemos reconhecer um homem que tem a graça e o temor reinante de Deus sobre ele, pois ele anda na sua integridade, tem consciência de suas ações e é fiel a Deus e aos homens. Cada passo que faz, cada pausa que faz, cada passo que dá, são segundo a lei de Deus, e assim eles honram ao Senhor. Nós temos uma tradução aqui desse texto, proposta por Bruce Waltke, que ela é muito mais assim, reveladora, quando diz assim: todo aquele que teme ao Senhor anda em retidão, mas todo aquele que o despreza é perverso em seus caminhos. Segundo essa tradução aqui, a outra também, mas essa fica mais clara. O que é determinante da vida de uma pessoa é o temor a Deus ou a falta dele. E nessa tradução aqui, todo aquele que teme ao Senhor anda em retidão, mas todo aquele que o despreza é perverso em seus caminhos, fica mais claro e restritivo que temer a Deus implica, tem como consequência andar nos caminhos do Senhor, e aquele que despreza esse caminho é perverso. Quando nós andamos em caminhos de morte, nós mostramos o nosso desprezo por Deus, a falta de consideração, amor, desdém, desrespeito. E é esse temor, ou a falta do temor a Deus, que vai determinar o nosso estilo de vida. Por isso a necessidade de conhecermos a palavra do Senhor. Porque senão nós vamos criar determinados conceitos, determinadas ideias, modos de vida. Nós olhamos assim, não tem nada demais, qual o problema? Mas quando nós vamos nos aprofundar, a raiz daquilo ali está imersa no pecado, está imersa na inimizade natural do homem contra Deus. Por isso ele vai falar: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos o despreza. E a primeira coisa que se observa é que aquele que despreza a Deus é classificado como perverso das Sagradas Escrituras. Os que desprezam os mandamentos do Senhor são classificados como perversos. Abra Provérbios capítulo 15, verso 9. Na realidade, o que nós estamos vendo aqui
é que Salomão está chamando a atenção do filho, não necessariamente nesse momento para que ele escolha o caminho certo ou um caminho ou outro, mas para que ele esteja atento a esses dois caminhos na perspectiva de escolher uma esposa. E por mais que ele já tenha falado isso anteriormente, parece que lá no capítulo 3, como nós vimos, os versos 11 e 12, ele se desviou desse caminho e a mão de Deus foi pesada, e teria que ser pesada porque ele é filho, e não é só filho, mas é um homem, como todos nós, que se não formos disciplinados pelo Senhor, se não doer a disciplina, nós voltamos a fazer a mesma coisa. Mas aqui, a orientação dele e a visão dele não é para que ele escolha um caminho ou outro, mas para que ele, na escolha de uma esposa, possa estar escolhendo o caminho certo, andando em sabedoria, não em insensatez. Olha o que diz Provérbios capítulo 15, verso 9. 15, 9. O caminho do perverso é abominação, mas este ama o que segue a justiça. Se o caminho do perverso é abominação, eu jamais posso andar nesse caminho, eu jamais posso concordar com esse caminho, eu jamais posso assinar embaixo esse caminho. Eu tenho que me levantar contra esse caminho, eu tenho que dizer não a esse caminho, mesmo que a minha palavra não prevaleça, mesmo que eu seja um voto contrário, mas eu preciso mostrar em que caminho eu ando. Matthew Henry diz que o pecado reinando na vida de uma pessoa nada mais é que o desprezo por Deus. E é isso que acontece quando pecamos contra o Senhor. A tentação, por mais opressora que seja, não representa desprezo a Deus, representa a nossa condição, a nossa natureza. Somos fracos, e por sermos fracos, somos alvo constante do nosso inimigo. Mas quando damos vazão à tentação, quando anuímos a tentação, nós estamos desprezando a Deus. Quando estamos bolando na nossa mente artifícios para pecar, para satisfazer o nosso coração, nós estamos desprezando a Deus. E é por isso que ele vai afirmar, Matthew Henry, quando ele diz que o pecado reinante na vida de uma pessoa nada mais é que o desprezo por Deus, e ele vai afirmar que por causa disso, o pecado parece extremamente pecaminoso. Por quê? Porque ele despreza a Deus, a quem os anjos adoram. E é assim todas as vezes que se pratica o pecado. Seja ele qual for. Seja ele grave aos olhos dos homens ou não. Seja esse pecado atingindo o meu próximo ou não, ficando só no meu recôndito, do meu quarto, do meu pensamento. É um desprezo. A prática dele é um desprezo. E aí ele afirma ainda, Matthew Henry, os que desprezam os preceitos de Deus e não desejam ser governados por eles, desprezam as suas promessas e não as aceitarão, desprezam ao próprio Deus e a todos os seus atributos. E são esses que são designados como perverso, que é o contrário oposto de ser reto ou honesto, e designa aquele que se desvia dos limites determinados da ordem moral, consistente com o caráter de Deus e sustentado por Deus. Anda em caminho tortuoso é uma expressão oposta, um paralelo oposto a andar em retidão.
E é interessante aqui a questão poética, por quê? Porque o plural de caminhos aqui sugere que a pessoa que despreza o Senhor não tem um rumo fixo, antes vagueia de acordo com as suas concupiscências, porque lá em cima ele diz assim: o que anda na retidão, o que anda em caminho reto, mas o que anda em caminhos tortuosos seria a tradução, ou seja, há uma oposição entre o singular e o plural de caminhos. E essa singular e esse plural sugere que a pessoa que despreza o Senhor não tem um rumo fixo, ou seja, o homem que anda na retidão é aquele que anda num único caminho, mas o homem que anda em caminhos tortuosos, ele vagueia de acordo com as suas próprias concupiscências. É o que Provérbios vai dizer. Abra aí Provérbios capítulo 5, verso 6 e o verso 23. Diz assim: ela não pondera a vereda da vida, anda errante dos seus caminhos e não sabe, falando da prostituta. Aí lá no verso 23, ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Essa pessoa que anda dessa forma é abominação para o Senhor e não pode ter comunhão com Ele. E por quê? Provérbios vai dizer, Provérbios capítulo 3, verso 32. Agora imagine no contexto aqui, você trazer para dentro da sua casa uma mulher assim. Agora imagine também que quando você traz para dentro da sua casa uma mulher assim, é porque você é igual a ela. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Provérbios 15, 9. O caminho do perverso é a abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Uma pessoa assim, ela revela as suas afeições, né, por sua ética, ou seja, pelo modo como ela vive, e não por suas atividades culticas. E é interessante falar sobre isso. Por quê? Porque muitos crentes são fervorosos em seu suposto culto dominical, mas nos outros dias da semana agem pior que o descrente. José é um exemplo de andar em retidão. Ele demonstrou a atitude do seu coração para com Deus, se recusando a pecar contra Potifar. E lá em Gênesis capítulo 39, verso 9, ele diz assim: ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és tua mulher. Como, pois, cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aí eu pergunto, que homem resistiria a uma investida sedutora constante de uma mulher sobre ele? E de uma mulher que convive com ele. Que mulher resistiria a uma sedução de um homem constante na sua vida e que ela convive com ele? Sabe que ele fez para não pecar? Ele resistiu, porque a Escritura diz que isso foi constante. Ele trabalhava na casa, era o senhor da casa depois do seu senhor, estava sempre com aquela pessoa, com aquela mulher, e aquilo era constante. Teve um dia que ela o encurralou. E o que ele fez para que não pecasse? Ele sai correndo ao ponto de dar roupa
dele ficar na mão daquela mulher. Ela provavelmente deve ter pulado em cima dele, deve ter cercado, alguma coisa assim. E se ele não tomasse essa atitude radical, ele cometeria um pecado contra Deus. E por que ele faz isso? Porque ele é um homem constante no temor do Senhor. É um homem que anda na retidão. Olhando esse quadro aqui, o que o próprio texto vai dizer, é muito fácil para nós separarmos a religião da vida, como muitos fazem. Mas a nossa verdadeira religião se mostra por meio de nossa conduta diária. O apóstolo Paulo, lá em Tito, capítulo 1, verso 16, ele chama atenção para homens que dizem uma coisa e fazem outra, que professam uma fé, mas a sua prática de vida não demonstra isso, quando diz assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eu me lembro de uma passagem na Escritura, me lembrei agora, do Senhor Jesus andando com seus discípulos. Ele viu uma figueira e partiu em direção daquela figueira para tirar um fruto, e quando olhou para a figueira, não tinha fruto algum. E ele amaldiçoou aquela figueira. E na realidade, aquilo que aconteceu realmente na vida do Senhor Jesus, e o escritor sagrado se utiliza disso, é para chamar a atenção do povo judeu, que por fora eram como sepulcros caiados, mas por dentro era ossos e completa putrefação moral. Esse episódio na vida do Senhor Jesus nos chama a atenção porque ele olhou e na perspectiva do seu olhar aquela árvore tinha frutos. E ele parte para ali para saciar a sua fome, a fome dos seus discípulos. E quando chega ali, provavelmente aquela árvore devia estar, de certa forma, eu não conheço esse tipo de coisa, quando você percebe que uma árvore, por mais que você não veja os frutos, ela é cheia de fruto e tal, questão do tempo também, né? As épocas e tempos em que determinadas árvores dão determinados frutos. Provavelmente ele olhou para aquilo ali e pensou, né? Lógico que ele sabia de tudo, é o Senhor sobre todas as coisas, mas humanamente falando, ele pensou: ali eu vou saciar minha fome. Eu vou comer ali um belo fruto, uma maçã deliciosa, um caju delicioso, ou sei lá o que. E aí parte. E quando chega lá, não tem nada. O objetivo de uma árvore que dá frutos é dar frutos. Porque se ela não dá fruto, ela perde a sua utilidade. Porque essa é a sua utilidade. Frutificar. Por isso Paulo vai dizer: por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados. A palavra de Deus não faz essa separação de religião e vida. Pelo contrário, ela afirma que mostramos nossa fé por meio de nossa prática de vida e não por meio do nosso culto religioso. Veja o que diz Tiago, abra aí Tiago capítulo 2, verso 20, 22 e 26. Olha o que ele diz: queres, pois, ficar ao certo, homem insensato, que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que o nosso pai, que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o filho Isaque? Vês como operava juntamente com as suas obras. A fé, juntamente com as obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo assim que uma fé sem uma demonstração, ela não tem valor. É como aqueles homens que no tocante a Deus professam conhecê-lo, mas negam pelas suas ações, pela sua vida, pela maneira como vivem. E aqui ele mostra que a fé, ou seja, a religião, andava de mãos dadas com a vida. E lá no verso 26 ele vai dizer assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto,
assim também a fé sem obras é morta. Mostramos a nossa fé por meio daquilo que nós vivemos. Agora eu gostaria de acrescentar que a nossa fé também é demonstrada pela maneira como cultuamos a Deus. Mas olha que interessante. Mas isso não é uma evidência inquestionável. A vida sim, mas o culto não. E o culto é a essência da vida cristã. Como é que pode, né? Porque nós podemos ter um culto hipócrita. Podemos estar aqui, o nosso coração estar em qualquer outro lugar. Quantas advertências na Escritura nós temos com relação a um culto hipócrita? Por quê? Porque não é compatível com o que vivemos em nosso dia a dia. Porque não é compatível com aquilo que o culto deveria produzir na vida de uma pessoa. E nós vimos, quando estudamos aqui sobre providência, que o caminho natural, por mais que seja sobrenatural, melhor, ordinário, da pregação da palavra, do culto a Deus, é gerar vida. E quando ele não gera isso, é porque Deus coloca a sua mão. Como nós vimos com Faraó e muitos outros. Eu endurecerei o coração de Faraó. Nós vimos isso na escola dominical. E por que Deus faria isso com o seu povo? Porque Deus não permitiria que a sua palavra germinasse no coração daqueles que são filhos. E só tem uma explicação. A nossa própria confissão de fé nos mostra claramente, né? É porque Ele quer nos disciplinar. Porque nós estamos indo após outros deuses na linguagem do Velho Testamento. Que não, Senhor. É que o nosso coração não está nele, mas está na nossa esposa, no nosso trabalho, em qualquer outra coisa. E aí estamos sendo idólatras. Nós não estamos andando em retidão. Eu gostaria de terminar com um comentário de Matthew Henry que diz assim: aquele que é perverso em seus caminhos, que deliberadamente segue os seus próprios apetites e paixões, que é injusto e desonesto, e contradiz o que professa no seu modo de vida, ainda que se diga devoto, é ímpio, e será considerado como alguém que despreza ao próprio Deus. É interessante porque a gente precisa se lembrar dessas coisas. Porque a nossa tendência a tratar o Evangelho, a religião, a fé, da forma que nós tratamos todas as outras coisas da nossa vida. E que nós adoramos, né? Muitas vezes. Mas é que nós largamos esse Deus e pegamos outro. Mas com o Senhor não é assim. Com o Senhor não é assim. E nós precisamos estar conscientes disso. E as lições que nós podemos tirar aqui da Escritura, em primeiro lugar, a constância em andar em retidão. O Senhor exige isso de nós. E nós não vamos conseguir isso, andar em retidão constantemente, se nós não perseverarmos na palavra de Deus. Essa perseverança deve ser constante na nossa vida. Nós estamos morrendo, muitas vezes não percebemos, porque estamos abandonando paulatinamente o Senhor. Estamos vindo aos cultos, somos regulares nos cultos do dia do Senhor, mas em casa
nós não somos tão regulares assim. A nossa prática de vida é incompatível com a nossa fé. E aí o que estamos dizendo? O que nós estamos falando? O Evangelho é uma perspectiva, é um ensino, é uma vida de alegria. É uma vida de alegria. Nós nos alegramos com o Evangelho. A graça de Deus preenche o nosso coração. Se a graça comum faz isso, quanto mais. Mas muitas vezes nós estamos entristecidos porque nos falta a alegria da salvação, porque nós temos desprezado o Senhor. Nós não temos andado numa retidão constante. E estamos mostrando que desprezamos ao Senhor. Imagine levar para dentro de casa uma mulher assim, um homem assim. E aí, voltando ao contexto, Imagine você ter dentro de casa uma pessoa assim. Difícil. Por isso ele fala para o filho: a mulher sábia vai edificar a casa, a insensata com as próprias mãos vai derrubá-la. Por isso, procure uma esposa que seja reta em seus caminhos. E é interessante que, quando ele fala aqui no verso 2, e no verso 3, ele usa o masculino. Está na boca do insensato. Se a gente fosse levar em consideração aí o primeiro verso, está na boca da insensata. Mas por que ele usa isso? Porque isso não é uma característica da mulher. É a característica do homem que é nascido em pecado. E no caso aqui ele está focando na esposa. Mas essa é a natureza humana, caída. E que nós, como crentes, devemos mortificá-la. Nós não vamos conseguir mortificar se enchemos a nossa semana de atividades, e isso é normal, porque 6 dias trabalharás, mas em momento nenhum nos lembramos do Senhor. Quando Paulo fala em andar no Espírito, a concepção correta dessa expressão é que todo tempo nós estamos sendo lembrados por nós mesmos que somos servos de Cristo. Nós nos esquecemos disso. Todo tempo. E por que isso? Porque todo tempo nós somos tentados. E se nós não andarmos no Espírito, ou seja, com o nosso coração e nossa mente ligadas ao Senhor todo tempo, nós vamos nos envolver no nosso trabalho, na nossa casa, nas nossas escolas, nas nossas atividades, no nosso entretenimento, sem a presença de Deus ali, consciente entre nós. E quando nós não temos essa presença consciente entre nós, o que nós somos propensos a fazer? A desprezá-lo. É por isso que o homem que não teme a Deus ou o ateu, ele é capaz de qualquer coisa, porque ele acha que Deus não está presente. Mas nós não somos assim. E nós precisamos, como diz o apóstolo Paulo, andar em espírito. Nas nossas semanas, nós precisamos nos lembrar que somos servos de um Deus Altíssimo. E não achar, porque 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, 7º dia do Senhor, achar que a nossa Bíblia, as nossas orações só devem ser feitas nesse momento. Nós que andamos em espírito devemos sair em oração das nossas casas, permanecer em oração durante todo o dia e voltar nesse mesmo espírito de oração. E se nós não atentarmos para isso, nós não vamos viver dessa forma. E aí estaremos propensos a pecar e a desprezar o Senhor mais do que você possa imaginar.
Vamos orar. Vamos. Senhor, queremos te pedir que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra e que ela seja um norte para as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor esteja nos dando, Senhor Deus, entendimento, maturidade, principalmente disposição para vivermos a vida cristã em toda a sua extensão em nossas vidas. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.